Eu queria seguir com um tema, é um tema que surgiu hoje, senhores. Eu vi no portal Metrópolis, tá bem grande ali na homepage do portal Metrópolis. Aí é uma reprodução que nós estamos trazendo a notícia do Metrópolis. Servidores acusam o ministro Silvio Almeida de assédio e demissões. Denúncias apontam o titular da pasta de direitos humanos e assessoras como responsáveis por clima de pressão, com gritos e gravações para identificar divergentes. Pois bem, o jornal Folha de São Paulo também reproduz o caso e eu vou fazer aqui um brevíssimo resumo do que diz o Metrópolis e do que diz a Folha de São Paulo. É um tema delicadíssimo, ele tem todo o direito à ampla defesa, ao contraditório, a negar, a apresentar os seus argumentos. Há instâncias para conduzir esse tipo de investigação. Creio que, do ponto de vista da presidente da República, né, do governo, a instância é a Controladoria Geral da União. Mas a polícia, isso parece ser um caso de polícia, um caso que deve ser investigado. Pois bem, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, tem como uma personalidade muito marcante, ele é daquela franja da esquerda mais radical, mais belicosa, né? Mais bélica, mais carnívora, mais raivosa. E ele é apontado, o Metrópolis ouviu 14 pessoas, portanto 14 fontes diferentes, tem 4 integrantes do alto escalão, ministros e assessores diretos do governo, que confirmam a história, e a principal vítima dessa suposta história, desse suposto assédio, precisa falando suposto, Silvio, porque acho, como eu disse, que deve ser apurado, é a ministra Aniele Franco, a irmã da Marielle, a ministra da Igualdade Racial. Segundo a Folha de São Paulo, o ministro Silvio Almeida é apontado por alguém que teria apalpado a perna dela, falado palavras chulas de conteúdo sexual, entre outras coisas que caracterizam assédio. Consultada pelas reportagens, a ministra Aniele não negou e não confirmou. A Folha de São Paulo diz que essa história chegou à redação em junho e que desde junho tentava confirmar a história, mas que queria ouvir a ministra Aniele sobre tudo. E a ministra não nega a história, mas também não confirma. Fazer jornalismo, às vezes, é uma coisa um pouco mais exata. É um ofício em que, se do outro lado está um repórter, ele entende que uma história como essa, se for verídica, deve ser repelida com veemência. A pessoa tem, ou ela diz, imagina, isso nunca aconteceu. Ou então, ela confirma. O silêncio nessa hora é muito complicado. E o número de pessoas citadas é mais complicado ainda. Ainda não vi manifestações das feministas do PT, do PSOL, as deputadas, as senadoras, não vi ainda. Tá? Não vi. Vamos aguardar para ver se elas se manifestam. Também ainda não vi nenhum ataque histérico em certa emissora de televisão a cabo por aí. Plim, plim. Porque se fosse no governo anterior... Bom, vocês se lembram o que aconteceu com a história do presidente da Caixa Econômica Federal. Se fosse no governo anterior, eu acho que já teria chegado uma cartinha de 24 horas para ele se explicar, se não mais. Então, vou começar com a Fabi, a mulher da nossa bancada, mas eu acho uma história muito delicada. E finalizo, Fabi. O ministro Silvio Almeida deveria se afastar do cargo. Se afaste, espere as investigações. Se nada for concluído, ele retorna ao cargo. É algo muito grave para permanecer sentado na cadeira e dizendo que está sendo vítima de ataques internos do governo, de fogo amigo. Tem alguém querendo a cadeira dele, porque ele é o único negro deste governo. Nessa hora, tirar essa carta da manga... Peraí, eu vou treinar minha cara de fleumático do Pacheco. Isso é para o Silvio Almeida. Todo mundo tem direito à ampla defesa, eu concordo. Assim como o jornalismo, eu sou advogada, né? Mas, olha que beleza, está achando que vai ficar por aí, Silvio? Você não sabe dos babados. Me chegou a informação aqui que as denúncias contra ele já estão no Me Too Brasil. Uhum. Bom, para quem não sabe, o Me Too é aquele movimento esquerdista, americano, que acabou com a carreira do Johnny Depp.
e aí teve todos os desdobramentos, mas teve muita denúncia séria, e essa tem que ser apurada. Então, tem que ter a apuração. Mas é interessante a gente falar, porque o ministro, né, ele soltou uma nota, gente, que eu estou com preguiça de ler. Vou falar para vocês que está acontecendo muita coisa no Brasil. Olha lá, não ele já, temos um dia de paz, não né, temos, Fabi? mas ele já começa, né? Repudio com absoluta veemência nas mentiras que estão sendo... O quê? As sacadas? As Ministro? sacadas é o melhor termo para você Mas usar neste momento. Ó, ficou parece Getúlio Vargas falando. Não, Repudio é toda duplo veemência. sentido isso. Isso é duplo sentido, eu A acho. sacada. Seu sacada. Bela sacada, hein? Pois é, né? Você Seu pinta como eu pinto? assacadinho. Meu ai vai ficar pra nota dele, não é nem pra ele mesmo. Aí continua aí, né? Que blá, 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 força de amor, blá, 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 de respeito, blá, blá, blá. Aí, realmente, filho, essas coisas a gente nem fala, né? Você Tem enfia todo o filho no meio já pra dar uma Pois é. quebra Em favor dos direitos humanos. Ou dos manos. Então quer dizer que é um direito humano supostamente apalpar as coleguinhas? Oh, que bonito, hein? Aí, se não dá nada certo, vai puxar a carta do racismo estrutural, que é uma falácia, né? Então, assim, tá caindo de maduro no governo. É de maduro mesmo, é igual papagaio no puleiro. Ô, ministro, que notinha ruim, hein? Tava nervoso. E, gente, para a Aniele não negar, vocês imaginam... Eu fico imaginando a cena, Rola um gente. climão. Imagina Rola um esse climão. clima Rola um aí. climão. Porque a gente precisa lembrar que a Aniele é aquela que deu um rolê sem capacete. No morro. Lá naquele lugar. Na Maré. Será que é isso? Bom, a gente não sabe. Então, que a polícia aí investigue, mas essa polícia... Polícia, tem bastante coisa boa para investigarem, mas... Né, acho que o Me Too vai exigir de vocês. Eles são chata beça. É uma notícia que você precisa tratar com extrema cautela, né? É um tema muito delicado. Eu queria destacar, né, que este português do Silvio Almeida... Silvio Almeida... Fala a verdade que você ficou A impressionado sacada. com a sacada. A A sacada. sacada, Seu olha... assacadão. Sabe o que me lembra, mano? Seu sacadão. Olha, se não fosse o fato de eu já ter sido obrigado a ler o Silvio Almeida, aliás, eu tive vários louco. colegas... Não, cara, eu tive muitos louco. colegas, inclusive gente que trabalha comigo... Eu tô começando a ficar com medo de Que- você. Não, dá- que dá auxílio estudaram. à salubridade, bicho. Não, Você mas pedia- é. Não, o mas seu é. plano de saúde cobra mais, cara. Eles estudaram com o Silvio Almeida, né? Foi professor da faculdade dele. Assim, eu nunca vi alguém que estudou com o Silvio Almeida sem sair cheio de reclamação. Eu não tô falando em reclamação assim, tipo, o cara é de esquerda. Não, falando assim, o cara é autoritário, charaminguente, sabe? Tudo é sempre cai naquele mesmo tema. É de entendeu? esquerda, então. É bem de esquerda. Não, mas não é bem só- o isso. problema não é ele ser de esquerda, porque a gente de esquerda reclamava Não, é o disso combo, nele. entendeu? É, o combo. exato. É o combo Stalin. E o que eu acho o problema? Primeiro lugar, o Silvio Almeida, ele é uma pessoa incapaz de acertar uma vírgula. Eu fico impressionado como esta pessoa escreve mal. Ele nunca acerta uma vírgula. Inclusive no Twitter, tá? Naqueles idos, sabe? Lá do Antigamente, passado, né? sabe? Isso. É, mesozoico lá, quando tinha Isso. Twitter, quando tinha liberdade de expressão e tal, né? Ele nunca acertava, assim, ele é incapaz, assim, as palavras dançam na frente dele. Aí tem essa... Primeiro, o simbolismo supremo aí dessa nota é o a sacada, sem dúvida nenhuma. Isso aí, né? Não é... Lembra quando o José Eduardo Cardoso estava lendo lá, né, os grandes juristas que defenderiam a Dilma Rousseff, né? Ele falou lá do Tomás Turbando Bustamante, então pareceu isso aí. Parece que alguém foi lá, falou achou o engraçado. quê? Você não lembra dessa história? Eu não. Tem vídeo disso aí, né? Que ao invés de falar Tomás Bustamonte, né? Colocaram uma palavra ali no meio, ele falou aquilo ali na tribuna, defendendo a Dilma Rousseff. Mas foi pegadinha? Foi, óbvio, alguém colocou uma pegadinha ali. Esse a sacada me pareceu mais uma pegadinha que alguém passou ali no Silvio, porque não é possível. Segundo lugar, tal como eu acabei de falar do José Eduardo Cardoso, né, que era advogado-geral da União, e portanto ele deveria estar acusando a Dilma Rousseff por estar lesando Foi a meu União. professor também. Ah, tá vendo? Eu falo, Confissões. Esse mundinho todo mundo se conhece, meu amigo. Aqui, ó, o problema da nota é o seguinte: não foi uma nota do ministro Silva Almeida, ou foi uma nota do ministério? O ministério não é você. Eu vivo falando, o PT confunde ele, o partido e o Estado. Partido e Estado é a própria definição do fascismo. Vocês não adoram ficar reclamando que tudo é fascismo? Isso aqui é uma nota fascista. Você confundir Estado e pessoa, falar eu repudio e a nota vem do ministério, isso aqui é uma nota fascistoide. Esse é o termo. E por Mas último... você que é da área de... Eu ia falar de língua, não, linguística. Que
seria? O que é a sacada? Como é que é? Acho melhor não. Não, a sacada Obrigada, é Silvio. imputar algo, né? Viu? É que o problema é que assim, você quer usar uma palavra complicada. É imputar. De entendeu? todas as palavras, eu acho que imputar também teria problema ali Também com ele acho. nesse momento. Mas enfim, de todas as palavras. Eu acho que da veio, língua eu acho que veio portuguesa. imputar. Ele Vai, foi vamos olhar lá, o sinônimo e pôs essa cara. Atribuir sem fundamento. Não, melhor. Bom, eles não têm o Silvio Navarro para ajudar e dá nisso. Mas assim, é aquele momento Eu que quero ver tenta você falar- conjugar. Eu a saco, tu a saco, você a saco. de todas as palavras da língua portuguesa. Vamos que pro você tudo pode do usar. pretérito. Vai, eu a sacaria, De tu uma a maneira, sacaria. assacaremos todos, né? Nós, assacados aqui que estamos. De todas as palavras da língua portuguesa, você pode usar pra dizer, eu vou tentar falar complicado, ele usa essa palavra nesse momento também. Foi muito complicado. Aí chega sempre naquele momento. Minha luta pelos direitos humanos, minha luta pelo... Você não consegue perceber que esse discurso ele cansa? Esse discurso é pra jovenzinho universitário de 20 anos que tá lá, sabe? Assacado. Acabei de falar complicado pela primeira vez. Ó, vou tentar colocar uma vírgula no lugar, ó, vou fazer um trabalho acadêmico aqui. É o cara pra- que tem dicionário em latim, né? Exato, meu. Que o cara vai lá, tipo, acha que status quo existe, sabe? Em latim é status quo. Olha que Só- status quo também tá estranho. Pois é. Mas aí é uma nota feita assim. Enfim, não vou falar que é meio confessional, mas assim, aquela nota raivosinha, que não significa nada. A gente fica usando sempre essa cartinha, né? Direitos humanos, direitos humanos. A gente tá vendo que tá vendo os direitos humanos. Mas ele tem um argumento a favor dele, sem dúvida nenhuma. Aniele Franco. Pra mim, a nota deveria ser só essa, assim. Aniele Franco. Seriously. Essa nota, pra mim, me convenceria bem mais. Carlos Caldi, vamos ver se o seu português tá bom ou se é só italiano. Tô super assacado, vou aí já tatuar foi. uma Essa sacada. daí Vai, tá fácil. conjugue. Presente do subjuntivo. Que eu a saco e tu a saco. Parece grito de guerra, entendeu? Que assaca. Socorro. Não, primeiramente, eu não sou tão chique, tão elaborado, tão intelectual como o Flávio, então me limitei, fui me limitado e assacado a ver vídeos do Silvio Almeida na internet para tentar entender a profundidade intelectual do sujeito, que é paria zero. Nossa né? É Senhora. nula. Então, assim, se você assistir, eu convido o nosso público, se tiver tempo e vontade de ver o estômago se rebulhando um pouquinho, a assistir um vídeo do Silvio Almeida na internet para entender o YouTube, para entender o nível, né, da figura, né? Então, assim, se esse é o mais inteligente que eles têm, imagina o resto, né? Imagina os assacados que estão por aí. Mas, além disso, a nota que ele está falando não analisa o que está acontecendo, porque não há uma denúncia, não há duas denúncias, são 14 denúncias. É mais de uma dúzia de denúncias. Ou seja, tem um batalhão de mulheres lá que estão dizendo que ele que ele apalpou, que ele atuou de forma indevida. Tem gente que já deixou o seu cargo no ministério que não aguentava mais. Ou seja, não é algo assim, não é uma figura retórica, não é algo assim, uma metafísica. Não, tem gente lá falando, amigo, ó, foi apalpado e não assacado pelo ministro da Direitos Humanos, né? Então, assim, evidentemente, não sei se ele também está aplicando um marxismo cultural nas colaboradoras, né? Nas subordinadas, ou até nas colegas Ou tá ministras, né? socializando as coisas. Bota igualdade Ele aí. está socializando as nádegas, provavelmente, das colegas. Então, por isso, elas não entenderam esse Não, novo não. marxismo que está chegando no Brasil. Nada Deve ser- é privado. Nada é privado. Não, nem o seu traseiro, no caso. Nem o próprio traseiro é privado. É um novo nível de Marcuse, gente. Vocês não estão entendendo. Ai, que medo. É o Erros da civilização. É o Marcuse do terceiro milênio. Tem o socialismo no século XXI e Marcuse no terceiro milênio, que são aplicar. Vocês não Meu entendem. Deus. São todos um bando de assacados. Mas dito isso, outro ponto. Cadê as feministas? Cadê? Mexeu com uma, mexeu com todas. Cadê a Paulista queimando o sutiã na frente do MASP? Assim, se fosse um ministro do Bolsonaro, era a terceira guerra mundial. O ministério tinha sido bombardeado por aviões tingidos de rosa, falando nunca mais, não mexa comigo. Assim, era o apocalipse. O cara ia ser estripado em praça pública. O direito à defesa, quer? Que direito à defesa? Acusou, acabou o processo, Acabou, fim da pois história. Prisão perpétua ou pena de morte, no caso, né? No caso dele, será o mesmo desfecho da rachadinha do Janones. Para os amigos, tudo, para os inimigos da lei, ou nem isso, né? O abuso, no caso. Então, ou seja, o Janones rachou, mas não tá valendo para ele. O Silvio Almeida apalpou,
vamos ver o que vai acontecer, precisamos entender melhor, etc, né? Agora, último ponto. Essa notinha, ministro... Meu Deus. Nessa notinha, enfiando no meio... Criança filho, enfiando no meio a melanina que uma pessoa tem para dizer, não, porque eu sou negro, então eu não posso. Quem que tem a ver, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Para não usar um termo um pouquinho mais crioulo, assacado, vamos dizer assim. Quem que tem a ver uma coisa com a outra para dizer, você fala, nunca fiz isso, não, obviamente você não faz isso no perfil do ministério, mas no seu pessoal, e eventualmente você diz, vocês estão mentindo, não tem provas, não tem como me acusar. Não, você posta isso no perfil do ministério, alegando que eles querem te derrubar porque você é negro. Fala que não é o único ministro negro, né? Tá mentindo também de forma descarada do governo Lula, não é o único ministro negro. Mas enfim, e você posta uma barbaridade dessa, assim, se a gente não tava sacado antes, estamos sacado agora, após essa notinha francamente meia boca do ministro Silvio Almeida, né?